Irmãos, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Eu quero deixar essa palavra. Hoje é o dia do pastor e poderíamos ter várias palavras aqui. A irmã Selma perguntou para mim sobre a palavra, queria ministrar a palavra e eu quero deixar esta palavra. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração, algumas instruções do apóstolo Paulo. A gente quer falar Paulo, porque tem um monte aqui, né? Mas não se sabe se foi ele. Tudo indica, tem muitas falas aí acerca disso, mas a Bíblia não fala, nós não vamos falar. Capítulo 13. O escritor da carta aos Hebreus nos traz algo importante. Eu quero compartilhar esta mensagem com os irmãos. Está ali no telão já. Minha linguagem é um pouquinho só diferente, mas eu vou ler do telão. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos, pois, com instância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Está aí. Ainda está lá, depois fala de Timóteo. Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade nesta noite, que possamos tirar lições e edificações importantes desse texto da tua palavra, porque a tua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz.
E nesta noite, ó Deus, o Senhor está aqui conosco. Eis aqui o teu rebanho, do qual também sou ovelha, faço parte desse rebanho. E que nesta noite o Senhor, que encontre os nossos corações preparados para recebermos esta palavra e que seja frutífera na nossa vida, em nome de Jesus. Tomai assentos. Irmãos, eu estava estudando esse capítulo 13 e vendo algumas coisas importantes. Talvez eu diria nessa noite que esse capítulo 13, nós vemos o capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. O capítulo 12 também traz uma palavra muito importante para nós, acerca de nós permanecermos firmes. E quando chega no capítulo de número 13, da carta aos Hebreus, eu vejo aqui um ensinamento muito importante, porque o escritor, o servo de Deus, ele traz uma palavra de encorajamento para a igreja do Senhor. E essa palavra, ela é tão importante na nossa vida. Eu estava meditando, hoje ainda estava lendo essa palavra agora à tarde, e pensando como Deus cuida do seu rebanho, como o Senhor tem zelo pela sua igreja, pelos seus servos, e nos deixa palavras tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. E ele nos traz aqui alguns ensinamentos maravilhosos. Ele dizendo, porque a igreja, em toda a história da igreja, a igreja atravessou tempos difíceis. A igreja tem atravessado, tem lutado, mas tem prevalecido, porque o próprio Cristo diz que nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. E aí ele traz o encorajamento, dizendo, irmãos, permaneça no vosso coração o amor fraternal. Eu acredito que o escritor aqui, ele estava lembrando de irmãos, de pastores, de líderes, de servos de Deus, que alguns deles até já tinham partido para a eternidade, mas a maneira dele expressar aqui, a gente pode olhar dele dizendo, não permita que nada venha estragar esse amor fraternal, essa comunhão entre vocês. E parece, irmãos, que a gente está vendo isso mais do que nunca nos últimos dias da igreja na terra, aonde muitas pessoas, alguns até que saíram, quando eu digo do nosso meio, estou dizendo do meio cristão, e estão querendo quebrar esta comunhão entre os irmãos, esse amor. A gente está vivendo tempos de ingratidões, aonde, se nós formos olhar, nós poderemos dizer assim, eu não vou mais hospedar ninguém, eu não vou fazer nada por ninguém, porque parece que ninguém está aí para a gente, ou às vezes você faz e alguém te alfineta, alguém te trai, alguém faz algo, mas a palavra do Senhor, para nós nesta noite, é nos encorajando, dizendo que permaneça o amor fraternal. Ele estava dizendo, haja o que houver, permaneça o vosso coração no amor fraternal. Não deixe esse amor sair do vosso coração. Não permita que nada venha quebrar esse amor, nada. E que nesta noite, irmãos, que você possa levantar a tua mão e diga, Senhor, que haja em mim o amor fraternal. Que eu seja hospitaleiro, que eu faça aquilo que devo ser feito em favor, em prol do meu irmão, daqueles que precisam do meu amor fraternal. E isso é importante para a nossa vida. E ele trazendo essas lições tão importantes, principalmente num tempo de perseguição, num tempo de falsos ensinos ali que estava acontecendo também, ele traz esse amor. Irmão, se tem uma coisa que fortalece a igreja, que fecha as portas para que o inimigo não venha atuar no meio da igreja, se chama união, amor fraternal, comunhão entre os irmãos. Isso Deus opera. O Salmo 133 fala sobre isso. E aí ele traz exatamente algumas coisas. E ele começa a dizer, tenham cuidado, permaneça o amor fraternal, sejam hospitaleiros. O verso 2 aí, ele fala sobre isso, né? Permaneça essa hospitalidade.
Ele diz, sabe por quê, irmãos? Ele diz, porque teve pessoas que hospedou alguém na sua casa e não sabiam, eram anjos que estavam chegando lá. Irmãos, quem tem o coração aberto, quem tem comunhão, tem visita de Deus na sua casa. Às vezes, sem você saber, irmão, Deus está chegando lá, enviando anjos. Oh, palavra maravilhosa! Eu fiquei imaginando, lendo isso aqui, pensando, que alegria daqueles irmãos, quando descobriram que tinham hospedado anjos na sua casa, homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Deus Altíssimo. E aí, ele traz dizendo, olha, lembrai-vos dos presos. Muitos irmãos estavam presos por amor a Cristo. E ele estava com esse amor, dizendo, não esqueça desses irmãos não. Estão sendo maltratados, estão sendo desprezados, estão sendo humilhados, mas vão lá, visite eles, dê apoio para eles, demonstre o amor, o carinho. Irmãos, que nós possamos nesses últimos dias, talvez muitos não estão presos atrás de grades, mas muitos estão, meus irmãos, às vezes aprisionados por tantas coisas aí, e uma visita sua, Deus pode te usar para quebrar cadeias, para destruir barreiras, para aniquilar as obras das trevas. E aí ele foi trazendo, disse, olha, eles estão sendo maltratados, lembre deles, vivam como se você estivesse também sofrendo como eles. É tão importante a igreja. Eu vim trazer uma palavra pastoral nesta noite, no dia do pastor. É tão importante, irmão, quando a igreja preocupa uns com os outros. Às vezes a gente quer cobrar o amor, visita, isso, mas a gente não faz, irmão. Não faz, nós não plantamos. Mas nesta noite, vamos semear isso na nossa vida. Vamos dizer, Senhor, eu quero aquele que está padecendo, eu quero sofrer com ele, orar por ele, chorar por ele, dar uma palavra de ânimo por ele. A casa do Senhor, irmãos, não deve ser usada a nossa boca para trazer palavras de desânimo. Se o irmão está sofrendo, diga para ele, você vai vencer, irmão. Deus é contigo. O Senhor vai te dar a vitória. Se o irmão está padecendo, dê uma palavra de ânimo. Aqueles que estão fazendo a obra de Deus, pare, não seja usado pelo diabo para tentar impedir o andamento, mas diga, vai nessa tua força, varão valorosa, vai nessa tua força, varão valoroso. Deus é contigo. Esta casa precisava de gente igual você mesmo. Deus te trouxe, te chamou, deixa Deus te usar, meu irmão. É isso, meus irmãos. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, aleluia, e aí ele vai prosseguindo, aí ele começa a dizer, olha irmãos, comece a honrar a sua própria casa, honre o seu matrimônio, honre o seu marido, honre a sua esposa, honre os seus filhos, honre, ele diz, sabe por quê? Porque aqueles que querem viver uma vida dissoluta, Deus vai julgá-los. Ele estava preocupado porque ele sabia que se as famílias fossem fortalecidas, vivessem em santidade, estas obras da carne não teriam lugar na família, e o leito seria abençoado, a casa abençoada. É isso a igreja, irmãos. É servir o Senhor. Vamos tomar cuidado, vamos trazer a nossa casa em santidade, até o nosso leito sem mácula. O diabo está aí destruindo famílias, estragando projetos, tentando impedir, mas a igreja do Senhor está aqui, restaurando lares, transformando vidas, pregando, ame com 7, abençoa a sua casa, restaure o seu lar para uma vida abençoada. Isso é a igreja, isso é a noiva do Cordeiro, aleluia. E ele traz ainda mais aqui algo importante, ele diz, deixa com Deus, porque Deus vai julgar essa turma. Deixa com Deus. Era a mesma coisa, parece que eu escuto o apóstolo aqui, o escritor dizendo, não misture com eles, porque na hora do julgamento você está fora. Está fora. Ontem o pastor estava pregando ali, pastor Tominho, sobre o Moisés, eu achei importante, pastores, quando ele disse assim, olha, eu achei muito importante isso. Ele disse assim, que quando Corá se levantou contra Moisés, a turma que estava se levantando contra ali, ele disse, afasta, gente, afasta da tenda. Se Deus for comigo, se estiver comigo, a coisa vai acontecer assim, né? Agora, se Deus está do lado de vocês, isso não vai acontecer. E a Bíblia diz que
as pessoas foram se afastando, né? Alguns foram se afastando e a terra abriu e os engoliu vivo e os sepultaram. Mas o que eu achei mais lindo ali que ele estava pregando, ele leu lá no Salmo, onde temos alguns salmos dos filhos de Corá. E a Bíblia lá mesmo fala sobre isso, daquele filho de Corá, aqueles que participaram da rebelião morreram, mas teve deles que não participou e deixou aqui. Então, irmão, vamos fazer parte daqueles que estão santificando, que o pecado está chamando, mas a gente está dizendo, a minha casa é mais importante, o meu lar é abençoado por Deus, o meu casamento veio do céu, a minha família, a família bendita do Senhor, e eu não vou abrir brechas para o diabo entrar no meu lar. Aleluia, glória a Deus por isso. E aí ele prossegue, ele dizendo, olha, vivam com confiança, como foi já dito, testemunhos aqui, tem até o pedido de testemunho, é o seu, irmã Elaine. Eu não entendi muito, depois você vai finalizar aqui dando essa benção. E aí, irmãos, olha o que ele diz aqui, assim com confiança, olha a vida do cristão, que é unido, tem amor fraternal, tem procurado viver uma vida de santidade, tem comunhão uns com os outros, ele tem ousadia. Irmãos, crente que está com a vida no altar, ele é cheio de ousadia. E ele disse, olha, ousa dizer, o Senhor é o meu ajudador. Temos luta, temos adversidade, não somos perfeitos, mas o Senhor é o nosso ajudador. E ele disse, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei, não temas, irmão. O Senhor está contigo. Se Ele é o nosso ajudador, Ele vai te ajudar nesta causa. Ele vai entrar com providência nesta causa. Seguindo, rapidinho. Aleluia. Aí ele entra nesta parte aonde ele está dizendo algo importante. Lembrai-vos dos vossos pastores. Eu fiz algumas anotações acerca disso. Importante. Ele estava trazendo uma mensagem muito importante e muito séria para mim, para os irmãos que são pastores, para os obreiros e até mesmo para cada crente aqui. Ele disse, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Isso aqui me chamou muita atenção, porque ele estava falando para os irmãos, dizendo, Deus levantou homens, que falaram para vocês, não foram palavras dele, não foram contos de carunchinha, não foram filosofias de homens, mas homens que levantaram com autoridade para ensinar para vocês a palavra de Deus. Lembrai-vos de homens que ensinaram a palavra. Irmãos, eu tenho 40 anos de fé. Quantos pastores me ensinaram a palavra? E até hoje, guardo no meu coração, tem servido para a minha vida e vai continuar servindo, porque Deus os usou na simplicidade, outros na sua capacidade teológica, outros que não sabiam às vezes nem ler direito, mas tinham o Espírito Santo e ensinaram a verdadeira palavra de Deus para nós. Quem sabe nesta noite é uma noite de um memorial, trazer a memória e dizer obrigado, Senhor, por aqueles que me ensinaram a palavra. Eu estou aqui porque alguém me ensinou a palavra, porque um dia o Senhor levantou um homem e anunciou a palavra, e foi o meu pastor e me ensinou a palavra. E que palavra maravilhosa, que tem nos sustentado até hoje, irmão. Porque vocês sabem que quando novo convertido, ele é bem alicerçado por aqueles que o ensinam. Este homem, esta mulher, se torna um crente fortalecido na palavra. Alguém vem com outras histórias, ele não cai, porque ele está na palavra. Ele permanece na palavra. E ele disse, e a fé deles? Imitai. Que fé era esta, meus irmãos? É uma fé que não se rende a falsos ensinos. É uma fé que passa por adversidades, mas não deixam de servir a Deus. É uma fé que enfrentaram tantas lutas, mas estavam sempre glorificando e declarando verdadeiramente a sua vida de cristão. Fé genuína, não era uma fé falsificada. Irmão, se você tem que imitar, não fica imitando esse povo de redes sociais,
que você não conhece, não sabe a raiz, não sabe a história, mas imita a fé de pastores, de homens de Deus, que têm compromisso em andar na verdade, em seguir a verdade, em continuar levando a verdade. E isso é importante para a nossa vida. E ele estava mostrando algo tão importante, que não era apenas uma religiosidade que esses irmãos, mas que eles imitassem os seus líderes e não deixassem ser levados por falsos ensinos e falsas profecias, mas que eles permanecessem na verdade. Irmão, em nome de Jesus, lembra dos ensinamentos que nós fomos ensinados. Nós estamos vivendo dias que o inimigo tem levantado pessoas com falsos ensinos. Eu deixo essa palavra pastoral. Quantos pastores nossos nos ensinaram? São 18 anos nesta casa. Nunca subi nesse altar para falar abobrinha, te ensinando a palavra de Deus. E ainda para continuar, ainda vou para a rádio, entrando lá na sua casa, para ensinar a palavra de Deus. E é importante, irmãos, nós temos uma fé a quem imitar. Às vezes a gente fica só de olho nessas redes sociais, e aí alguém diz, olha, o pastor fulano fez isso, mas tem tantos aí, irmãos, fazendo a vontade de Deus. Mas aí a gente fica olhando só para aquele que saiu lá na rede social, que parecia ser tão importante. Importante é aquele que obedece à verdade. Importante é aquele que alguém pode imitá-lo. Importante é aquele que tem uma vida de santidade. É esse que é importante, irmão. Não é porque pega o microfone, põe um terno importado, um sapato e vem para o altar. Não! Até porque isso não é importante. Porque o importante aqui é Jesus, é Ele que fala, a palavra é dEle, a operação é dEle, o manifestar é dEle, tudo é para a glória dEle. E aí ele faz a referência a Cristo. Ele disse, atentando para a sua maneira de viver. Irmão, se tem alguém que você deve imitar, é para quem tem uma maneira de viver segundo a palavra de Deus. Para aquele que conduz a sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Para de imitar gente rebelde, gente desobediente, gente que não tem compromisso com a palavra, mas imite aqueles que a sua maneira de viver está dizendo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo de Deus. Ele está dizendo, esses imitai, a sua maneira de viver. Ele diz, sabe por quê? Jesus nunca abandonou a igreja, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí ele traz a igreja para o pastor espiritual. Ele diz, vocês têm um pastor, vocês têm alguém que está cuidando dos pastores e também das suas ovelhas. Vocês têm um dono, e esse dono é Jesus, e Ele não muda. E glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Você já pensou se todo dia a gente chegasse aqui e tivesse uma Bíblia diferente, porque Deus mudou as coisas? A gente estaria louco. Mas Ele é o mesmo, a palavra permanece a mesma. Restaurando, encorajando, transformando, libertando, fazendo algo importante para a nossa vida. E deixe isso, irmão. Esse é um conforto para a igreja. Saber, por que ele estava dizendo isso aqui? Porque pastores vão, pastor Tormin. Pastores morrem, pastor Washington. Pastores não são eternos, mas ele disse, olha, imite a fé deles, eles deixaram um legado, mas a igreja não está sozinha, o pastor pode ser transferido, o pastor pode morrer, mas tem uma coisa, tem um pastor que continua zelando, é Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava dizendo, a obra não para, a igreja não para, a igreja continua marchando, porque a igreja está arraigada em Cristo. O que ele fez? Para a gente estar aí concluindo esta palavra. Versículo 9, acho que é o 9. Aí ele disse assim, olha, mas tem uma coisa, Jesus é o mesmo, mas os homens não são. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares. Ou seja, nós não devemos viver a nossa fé cristã buscando aquilo que nos dá prazer, mas nós devemos viver a nossa vida cristã naquilo que nos faz crescer, aquilo que faz fortificar, aquilo que nos sara. Irmãos, tem remédio amargo, te dá prazer em tomá-lo? Não, mas ele traz cura.
Tem palavras de Deus, irmão, que às vezes Deus vai falar conosco, a gente não vai dar muito glória, porque tá, como disse o pregador aí, a espada é comprida, e ela vai entrando, e vai cortando, e vai no profundo, no escondido, até na alma. Não importa, o importante fique com a palavra. Deus não te chamou para ficar atrás de manjares. Daniel só teve vitória porque rejeitou os manjares do rei, para fazer a vontade do seu Deus. Aleluia. Que de nada aproveita os que a ele se entregam. Pelo contrário, dá diabetes, engorda, tira a saúde. Não traga doença para a sua alma, irmão. Não traga coisas que podem te trazer doenças espirituais. Mas o que ele disse ali? Versículo 10. Temos um altar. Esse altar é diferente. Esse altar é o próprio Cristo que foi crucificado, sacrifício vivo por nós lá. Aleluia. Não é um altar, irmãos, onde as pessoas vêm se esbanjar, não. É algo com decência, é algo que foi sacrificial, é algo que foi importante, é algo que foi para glorificar o Senhor. Aleluia. Prossiga aí, rapidinho, Bruno. Porque os corpos dos animais, prossiga aí um pouquinho. Pode passar mais um pouquinho. Ele disse: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu até tinha um pedacinho dessa mensagem, mas eu não vou entrar por causa do tempo. Mas o que ele está dizendo? Sabe por quê? Porque nós vivemos para uma pátria que não é essa pátria. Por isso que Deus nos corrige. Por isso que Deus passa o prumo em nós. Por isso que o Senhor está nos exortando a viver desta maneira, porque não temos aqui cidade permanente. O que ele está dizendo? As coisas que querem nos trazer prazer desta vida passam, mas a nossa cidade é nos céus, a nossa pátria é outra, nós buscamos as coisas de lá, nós vivemos como cidadão de lá, aleluia, glória a Deus. O nosso futuro, irmãos, é com Cristo, aleluia. Versículo 15. Então o que ele está dizendo? Em vez da gente misturar, da gente negar a palavra, da gente querer buscar os prazeres desta vida, ele disse: tomem outro posicionamento, ofereça sempre por ele, tenha um coração de um verdadeiro adorador, adore a ele. Ele não está te pedindo sacrifício de animal, não. Ele está pedindo sacrifício do louvor. Aleluia, está doendo, mas está louvando. Está na prova, mas está louvando. Está enfrentando tempos difíceis, mas está dizendo: o meu Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele morreu na cruz do Calvário. O meu pastor é fiel, ainda que o pastor da terra fale, mas o meu pastor celestial é fiel. Aleluia. Ele disse: ofereça sacrifício de louvor. Pegue os lábios de vocês e façam frutificar, confessando o seu nome, adorando o seu nome, reconhecendo o seu nome e o poder deste nome. Aleluia. E não vos esqueçais de serem beneficentes, de terem comunhão, comunicar, saber, façam coisas que Deus se agrada. Oh, noiva do Cordeiro, igreja de Jesus, vamos fazer coisas que Deus se agrada. Levanta a sua mão nesta noite, diga: Senhor, renova minhas forças, eu quero me posicionar. Diga isso para o Senhor, para fazer coisas que te agradam. Eu não quero fazer coisas que não te agradam, Senhor. Pelo contrário, eu quero fazer coisas que te agradam. Por quê? Porque o sacrifício maior que já agradou a Deus, Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Versículo 17. Aí ele disse assim: olha, Deus levantou pastores, Deus levantou homens para cuidar de vocês. Aí eu quero dizer algo para vocês: sejam obedientes. Não fica dando trabalho, não. Parece que é difícil eu, como pastor, falar isso, né? Sujeitai-vos a eles, porque quando Deus levanta homens, Ele está dizendo aqui: eles velam,
pela vossa alma. Irmãos, Deus, quando Ele chama um pastor, um homem de Deus, tem vezes que a cama está quentinha, está boa, e o Senhor disse: levanta, ore por aquela família. Eu te entreguei aquela família nas mãos para você cuidar. Aí a gente acorda pela madrugada e começa a orar e dizer: Senhor, como o pastor Tomin disse, que resposta eu vou levar para ela? Que resposta eu vou levar para ele? Irmãos, glorifique a Deus, exalta o Senhor, porque o Senhor sempre vai levantar na sua igreja homens que vão cuidar da tua alma com conselhos, te cobrindo de oração, te dando uma palavra, até mesmo de exortação. Se alguém no ciclo de oração disse: Deus mudou a minha vida, irmãos, tal. De vez em quando, né, eu agradeço a Deus pelo pastor, mas de vez em quando o pastor me dá uns puxão. Irmãos, e é por amor. Tem gente que pensa assim: o pastor quer intrometer em tudo. Não é, pastor Torminho. Às vezes eu vejo um irmão que postou uma foto lá, pastor Marcelo, que não condiz com ele como servo de Deus. Eu passo a mensagem: irmão, aquela foto não condiz contigo, tira aquilo de lá. Ele vai lá e tira. Você é ovelha, irmão? Não é porque eu quero mandar, é porque eu não quero ver ninguém falando mal de vocês, irmão. Eu não quero ver ninguém dizendo: naquela igreja tem uma depravada, tem um depravado, tem alguém que canta lá, mas lá fora não é desta maneira. Não, irmão, a minha maior alegria é dizer: aquelas lá são cuidadas por Jesus e pelo pastor André. Olha o comportamento, olha a diferença, olha a maneira que se conduz. Não é maravilhoso, irmão? A maior alegria de um pai não é receber o elogio de um filho, dizer: olha lá, isso é importante para nós. Isso é maravilhoso. Aí tem gente que não entende, que anda na carne, não pode nem encostar, que está sangrando de tão carnal. Aí diz: o pastor quer fazer isso. E ele diz: não faça isso não, obedeçam, porque um dia eles vão comparecer diante do Senhor. Irmão, presta atenção aqui comigo. Quando o Senhor voltar, você vai comparecer perante Ele para dar conta das suas obras. Aí sabe o que Jesus vai falar? André, vem cá. Dê conta de você, dê conta da sua família. Agora tem uma coisa: dê conta da igreja do Itaguaí, dê conta da Regional 22. A coisa é séria. Quando eu penso nisso, dá vontade de dizer: pastor Josué, quero jubilar. Porque a coisa é muito séria, irmãos. É muito séria. Mas ele está dizendo: Deus chamou vocês para estarem ao lado desses homens, para que eles façam a obra com alegria. Vamos adorar, irmãos, é com alegria. Vamos contribuir, é com alegria. Vamos evangelizar, é com alegria. Vamos fazer isso, é com alegria. Com alegria, irmãos, aleluia. E não fazendo o pastor gemer. Você já pensou, irmão? Eu não aguento gemura. A minha mãe até ri de mim, né? Já, meu Deus, Levi pode nem chorar. Eu disse: isso é desde os meus meninos, quando era pequeno. Eu não aguento ver menino ficar chorando, né? Eu preocupo, não gosto de ficar ouvindo choro de criança. Agora imagine, irmão, vocês chegarem aqui, eu já entro naquela porta gemendo, subo ao altar gemendo, ajoelho gemendo, termino o culto, eu vou embora gemendo. E alguém vai dizer: esse pastor está sem fé, alguma coisa está errada com ele. Mas muitas vezes o gemor é a dor de saber que o mundo espiritual existe, que a eternidade existe, que Jesus está voltando, e que o desejo do pastor é que ao tocar da trombeta não fique ninguém para trás. Vocês lembram de Moisés? Quando o faraó disse: deixa as mulheres, deixa as crianças, deixa isso. Qual foi a resposta de Moisés? Nenhuma unha nós vamos largar para trás. Vamos todo mundo subir para adorar. Irmão, em nome de Jesus, a minha vontade é que não fique nenhuma unha quando tocar a trombeta. Subamos ao encontro do Senhor, e a gente olhe um para o outro naquele dia e diga: valeu a pena, pastor Isaías, sua luta foi terrível, meu irmão, mas vencemos, chegamos, triunfamos, porque o Senhor está conosco. Guarde esta palavra no seu coração. Não permita ninguém tirar você da comunhão, da obediência. Obedecer não é fácil não, irmãos, mas vale a pena estarmos. Eu estou falando de homens de Deus.
Eu não estou entrando aqui em questão de coisas erradas, não. Até porque, se uma hora não estiver de acordo com a palavra de Deus, glória a Deus que eu tenho o pastor Josué e a nossa junta para me corrigir, para me colocar na direção que tem que ser colocada. Eu louvo a Deus, eu também tenho o meu pastor. Eu estava na reunião sábado, aprendendo, fazendo algo, trazendo algo para me conduzir esse rebanho, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com as diretrizes do nosso ministério, recebendo o alimento lá, fortalecendo. O pastor Tominho sempre dizia, o pastor André, quando volta da reunião, ele volta tão, sim, né? Cheio de vigor, e eu sempre dizia para ele, eu vou lá na igreja mãe, eu vou na casa da mãe, lá na casa da mãe tem comida boa, tem descanso, tem algo importante para trazer, para vitaminar, para fortalecer esse rebanho. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, você que já ajudou tantos obreiros na obra do Senhor, vocês que têm uma história na caminhada, que levantou a mão, que abençoou, que tem trabalhado, que tem rompido em fé, que Deus continue fortalecendo as nossas vidas, sempre trazendo à memória que Deus sempre levantou alguém para nos direcionar, para nos corrigir, para nos edificar, e que a gente seja obediente, porque Ele está dizendo, não faça isso, porque não vai ser útil, não é útil na obra do Senhor. Mas Ele disse, permaneça no caminho, servindo. Irmão, traga essa palavra pastoral no dia do pastor, com muito amor. Não pense em ninguém, o pastor aproveitou esse dia para desabafar. Não, eu não preciso de púlpito para desabafar, irmão. Se eu tiver que te falar alguma coisa, eu não preciso do púlpito. Eu chego perto de você e falo o que eu tenho para falar, mas o que nós precisamos é nos voltarmos para o Senhor. Tem amor fraternal. Ontem o pastor Josué falou algo tão importante. Disse, irmãos, alguns nos deixam porque mudam de cidade, porque às vezes vão para outro lugar, é difícil de estar. Mas existem aqueles que nunca quiseram vestir a camisa, nem nos amam, ainda falam mal da gente. Mas fiquem firmes, continue adorando, continue servindo, continue glorificando o Senhor. Da mesma forma, irmão, esta igreja é uma bênção. Vocês são uma bênção. Deus tem operado, 5 meses que o irmão Marcos chegou aqui, tem esse testemunho maravilhoso. Deus está conosco. Valorize esta igreja, valorize esse irmão que está do seu lado, valorize o ciclo de oração, o trabalho das irmãs, dos jovens, das crianças, a nossa orquestra. Valorize e vamos adorar a Deus para chegarmos lá naquele grande dia. Deus abençoe esta igreja.